As visões pós-apocalípticas de Zdzisław Beksiński. Zdzisław Beksiński foi um renomado artista polonês que nasceu em 24 de fevereiro de 1929 e faleceu em 21 de fevereiro de 2005. Beksiński foi pintor, fotógrafo, escultor e já no final da vida começou com a arte digital. Ele nasceu na cidade de Sanok, no sul da Polônia, e depois de estudar arquitetura, mudou-se para Cracóvia para trabalhar como supervisor de construção, mas o que lhe fascinava na época era a fotografia artística e fotomontagem, além de escultura e pintura. Na época, fez esculturas de gesso, metal e fios e produziu diversas fotografias com paisagens e objetos obscuros e acidentados, típicas da arte gótica e barroca. Mais tarde, concentrou-se nas pinturas com temas abstratos e puxando mais para o lado do surrealismo e fazendo às vezes referências à arte de Bruegel, Ernst e Bosch e ao seu contemporâneo suíço H.O. Giger. Uma exposição feita em Varsóvia em 1964 confirmou o esplendor de seu talento, uma vez que conseguiu vender todas as obras. Beksiński então se atirou com afinco na pintura, trabalhando sempre ao som de música clássica. Ele logo se tornou a principal figura contemporânea da arte polonesa e adotou o fenômeno fantasy art até meados da década de 1980. Nesta fase de sua vida artística, Beksiński teve a fase mais produtiva, criando obras com temas apocalípticos, ambientes surrealistas e obscuros, sempre carregados de uma atmosfera pesada e muitos detalhes. Beksiński afirmava: "Eu gostaria de pintar de tal forma como se eu fosse fotografar os sonhos." Segundo o próprio artista, suas obras não foram bem interpretadas, pois algumas delas eram bastante otimistas e outras até bem-humoradas. Mas a crítica não aceitou este argumento, pois nem Beksiński conseguia explicar o significado de algumas obras e ainda se recusou a fornecer os títulos de algumas pinturas. Antes de se mudar para Varsóvia, em 1977, ele queimou uma seleção de suas obras em seu próprio quintal, sem deixar nenhuma documentação sobre elas. Ele mais tarde afirmou que algumas dessas obras eram muito pessoais, enquanto outras não eram satisfatórias, e ele não queria que as pessoas as vissem. A década de 1980 foi o período em que marcou a transição de Beksiński. Durante este período, suas obras tornaram-se mais popular na França, e ele atingiu uma popularidade significativa na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão. Entre a década de 1980 e início de 1990, a arte de Beksiński mudou bastante. O artista dizia o seguinte: "Eu estou indo em direção de uma maior simplificação do fundo e, ao mesmo tempo, um considerável grau de deformação das figuras que estão sendo pintadas sem o que é conhecido como a luz e a sombra natural." Nos últimos anos de vida, Beksiński se dedicou à fotografia digital e fotomanipulação por meio do computador. Em 21 de fevereiro de 2005, Beksiński foi encontrado morto em seu apartamento em Varsóvia, com 17 facadas em seu corpo. 2 das feridas foram determinadas pelos legistas como as punhaladas fatais. Robert Kupiec, filho adolescente de um amigo de Beksiński, que mais tarde se declarou culpado, e um amigo dele, foram presos logo após o crime. Em 9 de novembro de 2006, Robert Kupiec foi condenado a 25 anos de prisão e seu cúmplice, Lukas Kupiec, a 5 anos pelo Tribunal de Varsóvia. O crime aconteceu devido a Beksiński ter se recusado a emprestar a Robert Kupiec o equivalente a $100. Em 2006, um museu dedicado a Beksiński foi inaugurado na cidade de Sanok, na Polônia. No museu está exposto cerca de 50 pinturas e 120 desenhos do artista.